Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muitas pessoas já pediram, imploraram por esse vídeo falando sobre asma e sobre bronquite, duas patologias muito comuns que acometem a parte do sistema respiratório, muito mais frequente em crianças, mas não é incomum, aliás, bem comum encontrarmos adultos ainda utilizando bombinhas, broncodilatadores para melhorar a condução do ar através dos brônquios. Bom, o objetivo do vídeo não é trazer a informação completa diferenciando asma de bronquite ou falando sobre os tratamentos com broncodilatador. O que eu tenho como meta aqui hoje, missão desse vídeo, é trazer para você uma nova perspectiva de como você pode, talvez, vamos lá, palavras que a gente não pode fazer afirmação, tá? Mas existe uma grande probabilidade de você conseguir resolver, curar de uma vez por todas asma e bronquite, e essa probabilidade, essa esperança, ela está muito associada ao quê? Ao intestino. Então sempre cai tudo no tal do intestino. Sim, asma e bronquite podem ser doenças desencadeadas por uma disbiose severa. Apenas a título de informação, seguinte, asma. Aliás, vamos lá, olha só, antes de falar isso. Quando o ar entra pelo nariz ou pela boca, ele vai ser conduzido pela traqueia. Então, o Fernando sempre nos ajuda aqui, ó. Traqueia e aqui os brônquios, que depois vão ser divididos em bronquíolos, né? Tem a árvore brônquica aqui e tal, que vai fazer com que os pulmões consigam... Isso aqui não parece um pulmão, isso aqui parece um rim. Vamos desenhar mais bonitinhos aqui, ó. Vamos desenhar mais bonitinho. Assim, ó. Pronto, agora aparece um pulmãozinho. Ó. Então, o ar entra por aqui, é direcionado através dos brônquios para chegar nos pulmões e fazer a troca gasosa, tá? A função do pulmão é essa aqui. O que acontece? Toda essa parte brônquica, ela é revestida por uma mucosa. O que é mucosa? Você quer saber o que é mucosa? Pega a tua boca, ó, e olha a parte interna do lábio. Tudo é mucosa. Toda a tua boca é mucosa, todo o teu intestino é mucosa. Então, existem órgãos que são revestidos por mucosa. A gente vai falar sobre estes sistemas de mucosa depois, tá? Então, o que seria aqui o causador da dificuldade da entrada de ar no pulmão? Porque asma e bronquite é isso, é quando o ar tem dificuldade de chegar no pulmão. Por que dificuldade? Porque existe um estreitamento do caninho aqui, né? Qual caninho? Brônquio, tá? Aqui no brônquio vai fechar. Vamos fazer aqui uma tentativa de mostrar aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho, então, o brônquio. Ó. Ok? E se esse brônquio ele fechar muito, o ar vai ter uma dificuldade de passar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Um brônquiozinho fechado, ó, bem apertadinho. Aí o que você vai escutar? Quando o ar passa numa fresta muito pequena, ele não chia. Quando passa na janela, não faz aquele apito. Como é que a gente chama na asma? Como é que a gente chama aquele barulhinho que é associado a um miado de gato, né? Fala assim, ó. Tô pagando mico aqui. Deu para ouvir, será? Deu? Captou aí o áudio? Então, isso a gente chama de sibilo. Sibilo é o nome técnico, né, que a gente usa para descrever esse barulhinho de o ar tentando passar num cano apertado. Por que esse cano fica apertado? Essa é a grande sacada aqui. O cano ele vai ficar apertado porque a mucosa
aqui por dentro existe uma mucosa, tá? Aqui, ó. Vamos botar em verdinho. Aqui está revestido por uma mucosa. Essa mucosa, ela incha, ela inflama e incha. E aí vão ser por motivos diferentes, que era o que eu ia falar, né? A asma é muito mais por motivos alérgicos, enquanto que a bronquite é muito mais por motivos inflamatórios. O que isso significa? Que o paciente com asma, se eu for fazer, por exemplo, um hemograma nele, eu vou encontrar lá na parte do leucograma os eosinófilos não estão maiores. Por quê? Porque é alérgico. Tá? Isso pode até estar acontecendo por uma alergia alimentar. Pode ter asma porque está comendo algum alimento que o corpo ele tem, a gente faz aquele exame de alergias alimentares, né? Por exemplo, muitas pessoas têm alergia a ovo. Eu já tive paciente que quando tirou o ovo da vida, sumiu a asma. Então a gente também tem que investigar isso. Mas enfim, aqui é importante entender que asma é por motivos alérgicos, bronquite termina em ite, e se a ite é inflamatório, tá? Mas então, vamos pegar agora e vamos fazer assim, ó. Vamos recortar um pedaço aqui, ó, como se eu tivesse cortado esse pedaço de brônquio. Agora a gente tem que voltar aqui para o nosso brônquio. Vamos simular um brônquio. Ó, esse brônquio ele tá assim, ó. Tá assim, né? Eita, caiu aqui o meu microfone. Hoje eu tô desastrado, né, Fernando? Deu. Ó, esse brônquio, ele tá assim. Agora eu vou olhar ele assim, ó, na luz dele, tá? Vou desenhar aqui, ó, como que eu olharia ele. Ele tá assim, ó, assim, ok? E a gente vai, vamos fazer até maior aqui, ó. Aqui ele, ó, o brônquio. E por dentro eu tenho a mucosa, ó, a mucosa e o ar tá passando por aqui, tá? No momento que eu tenho um processo inflamatório, seja por via alérgica ou não alergênica, eu vou botar muita água aqui, ó. E a água vai fechar esse brônquio. E aí, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter o brônquio assim, ó. Ó que pequenininho que ficou. Agora o ar está passando aqui dentro, fazendo aquele assovio, o sibilo ou o chiado, miado de gato. Tá. Vamos entender isso aqui por quê? Olha só. Como eu falei para vocês, nós temos algumas estruturas cobertas por mucosa. Qual é a maior de todas? Maior de todas é o intestino. Aqui está o intestino, e o intestino é todo ele feito por mucosas. Essas mucosas a gente chama de tecido linfóide, tá? Isso aqui é o tecido linfóide, ó. Tem uma mucosa aqui por cima das células do intestino. Como é que a gente chama o conjunto de mucosas do intestino? A gente chama de GALT. Tecido linfóide associado ao intestino, né? Intestino em inglês é gut. Então, olha aqui, ó, gut, tecido linfóide associado ao intestino. Só que eu tenho outros tecidos linfóides. Eu tenho, além da GALT, eu tenho a BALT, tecidos linfóides associados à mucosa brônquica. Os brônquios são recobertos pela BALT. Eu tenho também NALT, tecido linfóide associado a mucosas nasogenianas, recobrindo os seios da face, né, aquela famosa sinusite, é uma inflamação do seio da face, da mucosa nasogeniana. E eu também tenho o ALT, tecido linfóide associado à mucosa urogenital, né, uretra, bexiga, ureter, tudo isso. Só que existe um conjunto de mucosas que conecta tudo isso, que é a MALT, tecido linfóide associado às mucosas. E o que a gente sabe hoje? Isso não é uma informação tão recente não, tá? Aliás, não é uma informação recente, é coisa de, sei lá, 20, 30 anos para cá que a gente começou a se ligar na relação que existe entre todas essas mucosas. A gente não separa mais elas, tá? Por quê? Olha só, quando existe uma inflamação
na GALT, que é o maior tecido linfóide do corpo, é muito comum que essa inflamação se estenda para outras mucosas do corpo, principalmente nasogeniana, aí começa a ter amidalites de repetição, otites de repetição, rinite de repetição, sinusite de repetição, toda essa parte que envolve as mucosas nasogenianas, o paciente está sempre inflamado. Ou, mais comum em mulheres, infecções urinárias. Isso aqui é bem comum porque inflama a mucosa da parte vaginal. E também, obviamente, sobre as mucosas que estamos falando aqui, as mucosas brônquicas. Bom, então, entendendo agora esta relação toda, o que acontece? Vamos lá. Qual é o pior agente agressor que eu posso colocar no intestino pensando em asma e bronquite? Qual é o alimento que a gente percebe em consultório maior gerador de asma e bronquite? Tá aqui ele, ó. Caseína. Peso molecular da caseína vai gerar uma inflamação aqui no intestino, separando as células intestinais, gerando uma disbiose intestinal e repercutindo na parte respiratória sob aspecto de uma inflamação, um edema, né, que vai encher de água essa mucosa dos brônquios e fazer com que a pessoa tenha dificuldade para respirar. Onde que a gente encontra a caseína? A gente encontra em tudo que vier de leites de origem animal, exceto camelo, tá? Camelo é o único leite que não tem caseína. Então, leite de vaca, de cabra, de ovelha, todos esses leites que as pessoas insistem em querer continuar usando para sei lá, talvez um carinho para o corpo. Não quero me separar da minha mãe, foi tão bom o aleitamento, eu quero mamar para o resto da vida. Isso não é legal, isso não é natural, isso não é fisiológico, o desmame é necessário. Agora, se o leite já tem caseína, existe uma estrutura aqui que tem muito mais caseína, que é o queijo, né? Por quê? Porque para você fazer 1 quilo de queijo, você usa 10 litros de leite. Então você pega um monte de leite e concentra no queijo. O queijo tem muita caseína, tá? Então é um dos alimentos que mais geram doenças respiratórias que eu conheço. Em segundo lugar, vamos colocar aqui, ó, o glúten. Eu diria que a caseína e o glúten representam aqui 95% do potencial inflamatório dos alimentos. Claro, né? Eu não estou falando e nem vou ficar citando alimentos processados e ultraprocessados. Não vou falar de nuggets, de salsicha, dessas coisas que em sã consciência ninguém deveria consumir, né? Estou falando de coisas que muita gente até pensa que é comida, porque tem pessoas que pensam que pão é comida, que queijo é comida. Então, a ideia do vídeo é trazer este alerta aqui, tá? E eu colocaria aqui junto o amendoim. Então aqui a gente tem, ó, a caseína, o glúten e o amendoim como os 3 principais agentes inflamatórios da mucosa intestinal que podem gerar esse edema nos brônquios, causando asma e bronquite. E o legal é que a pessoa que faz um teste retirando tudo isso da sua alimentação, ela já percebe em 3 ou 4 semanas uma melhora muito progressiva, é muito rápido, é muito perceptível. Obviamente que o mais legal é fazer sempre, né, quando chega nesse estágio de um diagnóstico de disbiose, fazer o tratamento dos 4 R's, que é o tratamento que a gente faz para o intestino, né? Retira, repara, reinocula, repõe. Faz todo o tratamento completo para que esse intestino volte a ser um intestino saudável e essa pessoa, ela então, muito facilmente irá desmamar dos medicamentos, dos broncodilatadores, todos esses remédios que ela precisou usar durante a vida,
para manter a dilatação, né? Porque até a maioria desses remédios são corticosteroides, são todos corticoides, que acabam engordando, inchando e tal. Não é algo interessante usar um recurso desses para o resto da vida. Sempre que puder curar, busque a cura, que é muito mais inteligente. Aliás, fica aqui o desafio. Pessoas que estão assistindo esse vídeo, portadoras de asma ou de bronquite, retirem da sua alimentação. Aqui eu botei o acentinho errado, ó. O glúten, a caseína, o amendoim e eu faria aqui o seguinte, como existe muito paciente com alergia ao ovo e não sabe, eu tiraria o ovo também nessas 4 semanas. Desafio dado aqui, hein? Você que tem manifestação de asma e de bronquite, faça o teste, tire esses 4 elementos e depois escreve aqui embaixo desse vídeo se você percebeu alguma melhora na sua capacidade respiratória. Ficou aí uma missão para você conhecer pelo menos o seu corpo, né? Tem muita gente que nunca testou fazer um tratamento de retirada de alimentos inflamatórios. Se contentou em usar bombinha a vida toda e, é claro, muitas vezes por falta de informação. Agora a informação está no quadro, o vídeo está aí, eu lanço o desafio e fico esperando o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.